Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos falar sobre verbos. Nós tentaremos aprofundar um pouquinho sobre verbos, mas quando o assunto exige um pouco mais de conhecimento, a gente vai trabalhar numa live específica, tá? Então, o objetivo dessa live é falar sobre as definições de verbos, as partes importantes e algo que precisa um pouco mais de informação, a gente trabalha numa live específica para isso. O que nós estamos fazendo? Quando nós trabalhamos com verbo, quando eu falo somente sobre verbo, estou trabalhando uma análise estou fazendo uma análise morfológica, que é analisar a palavra separada da outra, tá? A gente vai isolar aqui como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Então, quando eu tiro a pecinha do quebra-cabeça, eu chamo de análise morfológica. É isso que a gente está fazendo com verbos, tá? Quando eu falo análise sintática, eu já estou olhando para o quebra-cabeça inteiro montado, tudo bem? Então, o foco é a análise morfológica. O que nós veremos sobre verbos, pessoal? Nós veremos sobre a estrutura do verbo, a flexão verbal, as formas nominais, os modos verbais, a classificação do verbo e um pouco sobre verbos auxiliares. O que seria verbo? Verbo é toda palavra que nos indica, que nos apresenta uma ação, que apresenta um estado, tá? Ou um fenômeno da natureza. Então, quando a palavra vai indicar um estado, ou como ela está, por exemplo, ou como ela é, a gente chama de verbo. Se indica o que ele fez, a gente chama de verbo. E os fenômenos da natureza, tá? Nós veremos um pouquinho mais à frente. Como funciona a estrutura do verbo? O verbo ele tem três partes. Ele tem três partes. É como se fosse esta caneta aqui. Essa caneta, ela tem três partes, tá? A parte que gira, tá? A tampa dela e a tinta. O, o verbo funciona dessa mesma forma, tá? Nós temos o radical, nós temos a vogal temática e a desinência. Os três precisam estar juntos. Os três precisam estar juntos, tá? Bem, o que seria radical? Radical é a parte que serve como base para a conjugação do verbo. O radical é a base que dá todo o sentido para o verbo. Não pode esquecer isso. Radical é a parte em que, se mudar, perde totalmente o sentido do verbo. Tá? Nós temos a vogal temática. O que é vogal temática? Vogal temática é aquela que se junta ao radical. Lembra o que é radical? Que dá o sentido para o verbo. Então, a vogal temática se junta a ela, na verdade a ele, tá? E assim vai preparar o verbo para receber a desinência. E o que é desinência? Desinências são palavras, né, vamos dizer assim, letras, que nos ajuda a indicar aí qual é a flexão do verbo, tá? A desinência vai dizer qual pessoa está o verbo, vai dizer qual o modo que o verbo está conjugado e também qual é o tempo. Então, o verbo, a palavra, quando eu vejo o verbo aqui, o verbo tem esses três elementos. Professor, eu não entendi ainda, eu não consegui imaginar. Beleza, eu fiz para você. Aqui eu tenho um verbo para você, o verbo cantar conjugado aí para você. Eu peguei o verbo e tirei cada peça do seu quebra-cabeça. Ali nós temos radical, tá? Esse radical no verbo cantar, que é um verbo regular, esse radical não muda, ele permanece assim em todos os tempos verbais, em todos os modos, tá? Então o verbo cantar, esse radical não muda. Olha a vogal temática ali. Olha a vogal temática. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Nós temos a vogal temática, nós temos uma desinência modo temporal, tá? Aqui está dizendo qual é o modo que ele está conjugado, qual é o tempo, tá bom? E ali nós temos a última, que é a desinência número pessoal. Ou seja, essa última vai dizer assim, se está no singular ou plural, tá? Se está na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Na desinência modo temporal vai dizer se o verbo está no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo, se está no presente, no passado e futuro. Como assim, professor? Como seria a vogal temática? A vogal temática, ela nos ajuda a saber sobre a conjugação verbal.
Se a vogal temática é o A, se a vogal temática é a letra A ou a vogal A, eu digo que o verbo faz parte da primeira conjugação. São os verbos terminados em ar, tá? Os verbos terminados em ar fazem parte da primeira conjugação. Os verbos terminados em er ou or fazem parte da segunda conjugação. Professor, mas o or faz parte da segunda conjugação? Sim, porque or vem da antiga conjugação, do latim antigo, latim é o antigo, do latim antigo. Por exemplo, o verbo pôr, antigamente ele era poer, tá? Era poer. E aí com o tempo foi modificando e ficou pôr. Então, os verbos terminados em or, eles fazem parte da segunda conjugação, tá? Os verbos terminados aí em ir, eles fazem parte da terceira conjugação. Tudo bem que a vogal temática está ao lado aí do radical e vai dizer qual pessoa, na verdade, qual conjugação o verbo faz parte. Se é a primeira conjugação, segunda ou terceira conjugação. Se é terminado em ar, er, ir, or, beleza? E aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.